Hoje você vai entender por que dos 3 pousadores lunares propostos por empresas diferentes, a NASA escolheu a SpaceX como a ganhadora que vai fabricar o sistema de pouso lunar que vai levar o homem à Lua novamente. Olá, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Refúgio Espacial. Hoje nós temos uma análise mais aprofundada aqui. Veja, se você não está sabendo, a NASA criou o projeto Artemis, que tem como objetivo levar o homem de volta para a Lua e criar uma presença continuada lá, ou seja, quem sabe até uma colônia. Só que para eles fazerem isso, eles precisam de muita ajuda. Então a NASA criou uma abertura muito grande para empresas privadas fornecerem as tecnologias que eles não têm orçamento para desenvolver. Um desses desafios, uma dessas licitações, vamos chamar assim, era de criar o HLS, ou Human Landing System, que eu vou chamar aqui como pousador lunar, ou seja, vai ser uma nave que tem como função sair da estação Gateway, que vai estar orbitando a Lua, e levar os astronautas e a carga necessária para a superfície lunar. Ah, mas é importante, olha só, se você está um pouco perdido aí na nossa conversa, tentando entender como assim estação em volta da Lua e tal, volta no vídeo sobre o projeto Artemis que a gente comentou, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição para você ver, aí você vem para cá, senão você vai ficar boiando um pouquinho, tá? Mas enfim, a NASA então abriu essa competição e 3 empresas entraram para tentar construir o HLS, o pousador lunar. A primeira é o conglomerado de marcas da Blue Origin, tem muitas outras marcas associadas, como você está vendo aí na tela, mas eu vou chamar de Blue Origin para facilitar, beleza? A Blue Origin, quem está à frente dela hoje é o Jeff Bezos, o mesmo cara da Amazon que todo mundo conhece. A segunda empresa é a Dynetics e a terceira empresa é a SpaceX, que é a do Elon Musk. Essas 3 empresas apresentaram propostas diferentes para construir um sistema de pouso lunar. Mas antes de falar das propostas da empresa, eu preciso explicar para você qual é a missão que elas tinham que concluir para serem aceitas no programa. O projeto Artemis da NASA tem como objetivo principal criar uma presença continuada na Lua. Isso vai se dar por várias formas diferentes, com várias estratégias diferentes, mas se de fato eles querem uma presença continuada, eles precisam pensar em sustentabilidade. Então uma das grandes necessidades desse lander, desse pousador lunar, é que ele pudesse ser adaptado para carregar bastante coisa e também para que ele pudesse servir como uma base temporária. Ou seja, uma vez que os astronautas descessem para a superfície lunar, enquanto não houvesse ainda um abrigo construído no local, eles poderiam utilizar este lander, este pousador, como uma base temporária, uma casa temporária. A proposta não é muito diferente dos landers que a NASA construiu na época da exploração espacial, da corrida espacial. É realmente apenas um pequeno objeto que vai pousar na superfície com um pouco de carga e pode servir como um abrigo improvisado durante algum tempo. Naturalmente, quando ela apresentou essa proposta para o mercado, todo mundo começou a correr atrás do seu. E essas 3 empresas que eu citei para você apresentaram diferentes propostas. As 2 primeiras, a Blue Origin e a Dynetics, apresentaram uma proposta de um lander convencional. Já a SpaceX pirou o cabeção e ofereceu uma proposta muito diferente, que é a Starship, que apresenta características muito não convencionais quando a gente pensa num lander lunar. Naturalmente, quando a SpaceX mostrou esse projeto, todo mundo falou assim, nossa, dos 3 ele é o que menos tem chance de ser aprovado, porque ele era muito fora da caixinha. Só que o jogo virou, passou um ano e a NASA conferiu então o prêmio dessa licitação para a SpaceX. E hoje eu estou aqui para mostrar para você um comparativo. Eu queria mostrar a diferença entre esses 3 landers para você pensar junto comigo se de fato a SpaceX é merecedora dessa licitação. Durante esse vídeo eu quero que você preste bastante atenção, porque agora você é o diretor da NASA. Você é o cara que tem o poder da canetada de escolher quem é a ganhadora e por que você escolheu. Então eu gostaria que você colocasse nos comentários aqui embaixo a sua decisão de quem é que vai levar essa licitação. Mas vamos lá, a gente está falando bastante de canetada, de poder e é claro que a gente tem que falar de orçamento também, né? A NASA começou com um orçamento muito complicado, eles não tinham muito poder aí para sair gastando, até por isso que eles escolheram somente um ganhador. Segundo os aparatos legais judiciais dos Estados Unidos, eles deveriam escolher pelo menos 2 ganhadores, mas por falta de orçamento foram só para um, tá? Uma grande ressalva que eu preciso fazer aqui para você é que os valores que eu vou citar estão propostos na primeira revisão
que as marcas entregaram. Ou seja, depois houveram outras revisões e os valores sofreram alterações, mas infelizmente eu não tenho acesso direto a esses valores finais. Então eu vou apresentar os valores iniciais e comentar as especulações que existem acerca dos outros. Vamos lá, vamos falar de dinheiro então. O valor que eu vou dizer aqui para você refere-se à pesquisa, desenvolvimento, teste e construção final do pousador lunar, ok? Por isso que os valores são tão altos assim. Comecemos então pela Blue Origin, que em sua primeira proposta ofereceu o valor de 10 bilhões de dólares para construir o seu pousador lunar. A Dynetics ofereceu um valor de 5,2 bilhões e por fim a SpaceX ofereceu 2,9 bilhões. Até onde nós sabemos, houve uma mudança drástica de valores e a Blue Origin reduziu quase pela metade o seu valor, e enquanto a Dynetics aumentou quase que pela metade o seu valor. Ou seja, houve uma bagunça aí nessas valorações, mas de maneira geral nós temos em termos de custo menor para custo maior na revisão final, SpaceX a mais barata e a Dynetics a mais cara. Aqui vale um parênteses importante. Talvez vocês perguntem assim, caramba, mas como é que uma marca cobra 10 bilhões e a outra cobra 2,9? Por que existe tanta diferença assim? Aí tá o pulo do gato da SpaceX. A SpaceX já é uma empresa comercialmente viável. E a Starship, ela já está sendo fundada, ela já está sendo monetizada pela SpaceX. Então a pesquisa da Starship ia acontecer com ou sem licitação. Eles já estão bancando grande parte do desenvolvimento. Por isso que o valor ficou mais baixo. Inclusive a SpaceX deixou claro que eles estão pagando mais da metade do custo de desenvolvimento e produção do protótipo da Starship. Por isso que o valor ficou tão baixo assim. Vamos agora para a categoria carga. Pois é, se você vai mandar o povo para a Lua, você precisa carregar muita coisa. Não só experimentos científicos, como máquinas, como sistemas de abrigo, suporte de vida, ou seja, é muito peso para você colocar na superfície lunar e por isso você precisa de um lander que seja capaz, um pousador lunar que carregue muita coisa. Comecemos pela Blue Origin novamente. A Blue Origin ofereceu no seu pousador lunar a carga de 850 kg de carga útil, ou seja, o suficiente para você carregar algumas coisinhas. A Dynetics, no entanto, ofereceu algo curioso. Eles ofereceram nada de carga. Cara, para tudo. Olha só. Depois de um ano revisando o projeto do pousador lunar proposto pela Dynetics, a Alpaca, a NASA chegou a uma conclusão curiosa. Que basicamente, eu preciso ler isso para não errar, peraí. A estimativa da Dynetics sobre a variável de ascensão e descensão relacionada à massa do lander é completamente incongruente com sua capacidade de deslocamento de massa, dando ao módulo um resultado de deslocamento negativo de massa. Sabe o que isso significa? Que basicamente os motores do lander da Dynetics não tinham força suficiente para suspender a nave ou sequer freá-la. Significa que uma vez que ela saísse da estação espacial, ela ia, ó, chapar na superfície da Lua. Sim, a Alpaca da Dynetics não poderia pousar com os motores que foram apresentados e propostos para a NASA. Que coisa de louco, né? Então, naturalmente, a gente vai deixar aí com 0 quilos. Se ela sequer consegue pousar sem se autodestruir, não tem carga nenhuma associada a ela, certo? Então nós temos 850 quilos da Blue Origin, temos 0 da Dynetics, e aí veio a SpaceX e chutou o pau da goiaba. Sabe quanto é que o sistema lunar de pouso da SpaceX pretende trazer para a superfície lunar? 100 toneladas de carga. A gente está falando de uma comparação de um lander que carrega 850 quilos, um que não carrega nada porque quebra, e o outro que carrega 100 toneladas de carga. É essa a diferença de carga útil que nós estamos falando aqui entre os projetos. Vamos agora para a categoria sustentabilidade. Eu falei no começo para você que a NASA queria que esse pousador lunar fosse capaz de também servir como um abrigo temporário. Então vamos avaliar isso aí. Olha só, começando pela Blue Origin. A Blue Origin deixou claro, o lander deles não tem capacidade de ser um abrigo temporário. Não dá para morar dentro do lander proposto pela Blue Origin. Eles deixaram claro isso. E a proposta deles foi um pouco curiosa e completamente estranha, na verdade. A proposta da Blue Origin era reconstruir o lander inteiro em uma proporção muito maior para que ele se tornasse uma base sustentável, isso no curso de 3 anos. Só que, a princípio,
pode parecer óbvio, você só vai aumentar as dimensões? Não, não é isso. Veja, eles iam construir um novo pousador lunar do zero, sem nenhum tipo de capacidade de licitação. Ou seja, eles estavam prometendo algo que não iam ser capazes de entregar. Eles iam ter que refazer toda a engenharia do pousador lunar em apenas 3 anos para tirar ele de uma pequena cápsula que carrega uma equipe para se tornar um abrigo temporário, uma base lunar, só que eles não tinham base nenhuma de pesquisa, nem de avaliação de custos e muito menos de prazo para fazer isso se tornar realidade. Ou seja, no quesito sustentabilidade, a Blue Origin simplesmente seria incapaz de entregar o que estava prometendo. A alpaca da Dynetics, por outro lado, foi bastante promissora. Quando ela surgiu como uma proposta, enquanto a SpaceX parecia um sonho louco de Elon Musk, a Dynetics apresentou um pousador que fazia mais sentido, a princípio. Só que, após a revisão continuada, além de ele se autodestruir na superfície lunar, ele também não tinha nenhum tipo de sistema estruturado para o reabastecimento. E se a proposta é ser sustentável, um pousador lunar precisa se movimentar, precisa sair do local, voltar para a espaçonave, servir de translado para os astronautas, e a Dynetics simplesmente não apresentou absolutamente nada relacionado à reutilização do lander, o que comprometeria drasticamente a capacidade de sustentabilidade dele e para que os astronautas pudessem usá-lo como um abrigo mais permanente. Falando agora da SpaceX, da Starship, a Starship ela já é sustentável desde o início da sua proposta. Além da sua carga útil absurda, ela também é completamente modular e configurável. Mesmo carregando muita carga, grande parte da Starship pode ser construída com dormitórios, com todo um sistema que as pessoas possam habitar ali dentro de maneira permanente. Nós estamos falando aqui de um pousador lunar que é tipo um prédio que os caras vão colocar no meio da superfície lunar com tudo pronto. Não é necessário sequer pensar em construir bases lunares, porque a própria Starship já possui espaço suficiente para tudo, para laboratórios, para acomodações e para tudo que as pessoas precisam. Além disso, ela já tem toda a redundância necessária também para prover segurança à vida dos moradores lunares. Ela possui 2 tipos de sistemas de suporte à vida, que são redundantes, possui 24 motores para pouso e decolagem, ou seja, se um falhar, não muda muito porque ela tem uma grande quantidade. Enfim, é um sistema realmente bastante completo e que garantiria a sobrevivência dos astronautas logo de cara, sem nenhum tipo de adaptação necessária. Última categoria, fator experiência. A Blue Origin e o seu conglomerado de marcas já possui alguma experiência em projeto, tanto de aeronaves como também de naves que são capazes de chegar quase em órbita terrestre. A Blue Origin especificamente possui o New Shepard, que é um pequeno foguete reutilizável que leva as pessoas para ver a Terra a partir do ponto de vista turístico, ou seja, o pessoal vai lá em cima, tira foto e volta. É um foguete 100% reutilizável. Eles já mostraram que são capazes de fazer isso. Contudo, houve uma lacuna muito grande entre o que eles têm hoje e o que eles pretendem oferecer. E além disso, eles não fizeram a ponte necessária no projeto que eles apresentaram à NASA. Isso significa que eles criaram um design de lander que simplesmente eles não explicaram de onde eles tirariam as peças ou a tecnologia que seria necessária. Muitos dos problemas que esse lander poderia apresentar simplesmente ficaram sem solução e sem nenhum tipo de sequer apontamento de o rumo que eles tomariam. A Dynetics, naturalmente, é uma empresa que tem um certo background bem interessante, especialmente no que tange a sistemas de propulsão, mas eu nem vou comentar muito deles aqui, porque, puxa, cara, eles fizeram um lander que se autodestrói na hora de pousar. Isso já mostra que eles estão muito atrás no que tange ao desenvolvimento de veículos, certo? Vamos falar agora da SpaceX. A SpaceX naturalmente já é muito conhecida no mercado e sejamos honestos, no que tange a mercado espacial, a SpaceX ela quase monopoliza o mercado, porque eles possuem tecnologias muito avançadas próximas de qualquer concorrência. Qualquer concorrente está anos-luz atrás deles, porque eles possuem o Falcon 9, o Falcon Heavy, possuem a Crew Dragon, possuem a Resupply Dragon, e já tem vários produtos que foram testados extensivamente e estão diariamente sendo utilizados. Ou seja, a SpaceX está fazendo uma quantidade de lançamentos enorme, praticamente todo mês tem lançamento da SpaceX, então os caras já provaram que eles sabem criar, desenvolver, testar, lançar e validar financeiramente todos os seus projetos. E vale lembrar aqui, mais uma vez eu trago isso para vocês, quando Elon Musk trouxe a ideia da Starship, que antes chamava BFR, né, ou seja, e antes disso teve outra sigla que eu não vou lembrar agora, vai estar aí na tela para vocês, a ideia da Starship, ela era focada em levar os homens
em Marte. É isso. Quando o Elon trouxe a ideia, ele sequer falou da possibilidade de monetizar a Starship. Ele queria uma nave que fosse capaz de levar as pessoas para Marte. E inclusive na apresentação inicial do projeto dele, ele falou assim, eu só não sei como que eu vou conseguir dinheiro para isso. E naturalmente os anos foram passando, eles conseguiram validar a proposta financeiramente. Então entenda o seguinte, mesmo que a SpaceX perdesse essa licitação, eles iam continuar desenvolvendo o projeto deles. Eles têm grana suficiente para isso. Então essa que é a beleza do negócio. A SpaceX sabe fazer, tem histórico de saber fazer e tem histórico de inovar de maneira radical nos nichos em que atua, especificamente com o pensamento meio não linear de Elon Musk. Então, fica difícil, como conclusão aqui desse vídeo, fica difícil a gente não parecer um bando de SpaceX fanboy, né? Essa que é a verdade. Porque quando eu digo que a Starship é um projeto incrível, é porque ele realmente é fora da casinha. Ele é aquele típico projeto, sabe aquele ditado de que quando a esmola é grande o santo desconfia? É basicamente isso. Quando ele surgiu com essa proposta, todo mundo falou assim, cara, esse cara tá viajando, ele nunca vai fazer isso. Mas a cada mês que passa, o projeto vai ganhando forma. Eles estão superando um obstáculo depois do outro, estão criando um sistema que pode, de fato, viabilizar o espaço para toda a humanidade. Então, o sistema de pouso lunar nada mais é do que uma forma acelerada de eles fazerem o que eles já iam fazer antes. E melhor, né, ele vai trazer muito mais potencial para a exploração lunar do que os outros landers. Os outros landers apostaram no comum, no convencional, e outra, eles ainda iam precisar ser lançados pelo sistema SLS, ou seja, eles iam utilizar dos bilhões de dólares de lançamento utilizados pelos foguetes da NASA. Enquanto o HLS da SpaceX muito provavelmente vai ser lançado pelo Super Heavy, que é reutilizável. E mais do que isso, enquanto a Blue Origin estava pedindo adiantamento do valor da licitação, o que era considerado ilegal e digno de exclusão da licitação durante o processo, a SpaceX estava desenvolvendo e explodindo protótipos para estar avançada no projeto. Então fica difícil defender as outras marcas nesse processo, né? Uma coisa é fato. Muita coisa vai acontecer ainda. Como eu disse para vocês lá no vídeo do Projeto Artemis, mesmo com todos os fatos quase que indiscutíveis, Jeff Bezos entrou com um processo com essa licitação para parar tudo porque ele exige que haja um segundo ganhador. Não é que ele quer tomar o prêmio da licitação da SpaceX, mas ele também quer ser garantido como um cara que vai botar o lander dele na Lua. Só que os dados não estão batendo, eu acho muito difícil isso acontecer. Ainda assim, por conta desse processo dele, todos os projetos de desenvolvimento da SpaceX e da NASA no que tange ao HLS, o sistema de pouso lunar, foram pausados até dia 1º de novembro. Então, o cara perdeu, não tem base nenhuma para requerer uma segunda chance. O projeto dele é tecnologicamente inferior ao da Starship e ele ainda está basicamente atrapalhando a vida de todo mundo. Por isso que fica difícil de gostar do cara, né? Meu Deus do céu. Mas chega de falar, eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. Me diga se eu fui claro, se eu não fui, onde eu errei, coloca nos comentários, vai ser um prazer discutir isso com vocês. A gente se vê num próximo vídeo e é isso aí, valeu!